E aí, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Romanos 12, verso 1 vai dizer que o apóstolo Paulo ele recomenda pela misericórdia de Deus que nós sejamos para Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí eu vejo muita gente dizendo que, que a gente não precisa mais sacrificar mais nada, que Jesus já fez o sacrifício, por isso eu não preciso mais sacrificar mais nada. Mas será mesmo que de fato eu não preciso me sacrificar para Jesus, me sacrificar para Deus para ter uma vida santa? Jesus vai dizer que Deus vai dizer que Ele é santo. Então, aonde Ele está, precisa haver santidade. E a Bíblia vai dizer que todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Então, todos nós somos pecadores, porque nós nascemos de Adão, então nós nascemos do pecado. Então, nós temos o pecado em nosso sangue. Então, aí eu vou dizer para você como então a gente tem que ser um sacrifício. A Bíblia vai dizer que através do sangue de Jesus que nos purifica, nós podemos alcançar essa santidade. Mas eu não quero falar em si só sobre a santidade, mas eu quero falar em ser um sacrifício. Porque a Bíblia diz que nós temos que ser um sacrifício vivo. O primeiro é um sacrifício vivo. Então, quando no Velho Testamento, quando as pessoas pegavam um sacrifício para oferecer pelos seus pecados, um sacrifício de gratidão, as pessoas pegavam um animal vivo, não era um animal morto que eles achavam no meio da rua e colocavam ali para sacrificar. Não, a Bíblia diz que eles pegavam um animal, tinha que ser exatamente conforme estava escrito na lei, conforme Deus revelou a Moisés, daquele jeito. Não podia haver mancha, não tinha que ser entre tal idade, tinha que ser isso e aquilo, não podia ser de tal forma, não podia ter defeito, enfim, tinha tinha suas regrinhas que eles deviam seguir. Então não era algo morto que eles ofereciam a Deus, é algo vivo. Aí a Bíblia também vai dizer que nós devemos ser um sacrifício santo. O que é ser um sacrifício santo? É como eu falei para vocês, Deus, Ele é santo. Ele é santo, santo, santo. A Bíblia vai dizer que Ele é o único 3 vezes santo. Então, para que nós possamos chegar até Deus, nós precisamos dessa santidade. E o único que pode nos dar essa santidade é através de Jesus Cristo. Ele derramou o seu sangue. A Bíblia vai dizer que o sangue dele é o que limpa. O sangue dele, ele lava nossas vestes. Vou te fazer uma pergunta. Você já viu um sangue? Faz um corte no seu dedinho e coloca na sua blusa branca ou qualquer outro tipo de cor e vê se ela vai deixar branca e vê se ela vai esbranquiçar. O sangue de Jesus é tão puro que a Bíblia vai dizer que o sangue dele nos torna mais alvo do que a própria neve. O sangue dele nos torna mais branco do que a própria neve, que é essa santidade que Deus procura. Então é necessário haver esse sacrifício, a gente negar a nossa carne, negar a nós mesmos, deixar de fazer o que a carne manda, do que nós temos vontade de fazer para quê? Para sacrificar as coisas para Deus. Então o sacrifício ele vai muito além do que eu matar apenas um animal. A Bíblia vai dizer que nós devemos ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então tudo que eu fizer para Deus tem que ser agradável. Então eu não posso chegar para Deus de qualquer jeito, não posso chegar a Deus no pecado, não posso chegar a Deus de qualquer forma, por quê? Porque isso não vai ser agradável perante Deus. E o apóstolo Paulo vai continuar ali, falar que este é o nosso culto racional a Deus. Então, para que haja esse sacrifício, para que isso agrade a Deus o nosso sacrifício, primeiro, ele tem que ser um sacrifício vivo. Nós temos que sacrificar nossa vida para Deus. Segundo, nós temos que ser santo, um sacrifício santo. Então a gente não pode ter mácula, não podemos ter manchas, não podemos ter pecado, não podemos ter nada. Nós temos que ser encontrados em santidade. E terceiro, agradável. Nós precisamos ser um sacrifício agradável a Deus. A Bíblia diz que a oração dos santos, lá em Apocalipse, ela subia como um aroma agradável às narinas de Deus. Então, Deus, quando Ele olhar para baixo, Ele precisa olhar para a gente e achar a gente, e olhar para nós e sentir prazer em nós. Olhar para a gente e falar, assim como Ele falou para Jesus, Ele não falou?
lá em Mateus 4, falou para quando Jesus terminou de ser batizado e desceu sobre ele o Espírito Santo, aí uma voz do céu chegou e falou para para quem estavam ali, para João Batista e os outros que estavam juntos, falou: este é quem? Este é o meu filho, em quem tenho alegria, ou em quem me comprazo, ou em quem me alegro, dependendo das versões. Então, esse é o nosso culto racional, é nós sacrificarmos a nossa vida, nós sabemos o que a gente está fazendo, não é apenas viver de qualquer jeito, vou me batizar, aceitei Jesus, vou viver uma vida leviana, uma vida pecaminosa. Não, o culto racional nosso não é a gente ir num culto, num templo e adorar a Deus ali, isso não é um culto racional a Deus. A Bíblia diz que o nosso culto racional, ele é um culto onde há sacrifício. Esse é o nosso verdadeiro culto a Deus, onde nós deixamos de fazer as nossas vontades. Quando nós acordamos de madrugada, eu li um estudo muito interessante que acordar de madrugada não tem poder algum. Deus vai ouvir a sua oração independente do horário, mas você sacrificar o seu tempo, você sacrificar o seu descanso para buscar Deus, quando você está com a mente renovada, com a mente limpa, onde não há nada do mundo no qual você teve contato, cara, é a melhor coisa que você pode fazer. Você sacrificar a sua vontade de, Senhor, eu vou fazer um jejum, me deu uma vontade de comer, Senhor, não vou comer, por quê? Porque eu vou continuar o meu jejum, vou me fortalecer o espírito. Tudo que você fizer para Deus, nunca se esqueça disso, tudo que você fizer para Deus requer sacrifício. Deus não vai te pedir nada fácil. Na real, a única coisa que Deus pede, ela é simples. Ele pede que você viva uma vida de santidade. É simples, é só isso que Deus pede. Você aceitou Jesus, você viva conforme a palavra diz. Mas o porquê que é tão difícil? Por causa da nossa carne. Nós vivemos na terra. O próprio Jesus falou: Senhor, eu não peço. Ele orando ao Pai, ele estava falando com Deus ali, ó. Ele falou: Senhor, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que o Senhor dê em graças, que o Senhor esteja com eles, que o Senhor capacite a vida deles, porque neste mundo nós teremos aflições, mas é para a gente se alegrar, porque da mesma forma que Jesus, ele passou por tudo que passou, sofreu, foi crucificado, foi rejeitado, foi negado, Jesus pregou palavras duras, Jesus foi amoroso quando que tinha que ser amoroso, enfim, Jesus foi o cara, velho, o cara no qual você pode se espelhar aqui na terra. Então, mas ele mesmo disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se eu venci o mundo, vocês vencerão em meu nome. O próprio Jesus disse que o nome dele é poder, que nós expulsaríamos demônios, falaríamos novas línguas, nós pisaríamos em serpentes, se algum veneno mortal atingisse a nossa vida, aquilo não faria sequer algo, nada. Jesus não está falando somente fisicamente, mas está falando espiritualmente. O nome de Jesus tem poder. E nós precisamos mostrar que, de fato, esse Jesus tem poder na nossa vida. Mostrando como. Não é somente em obras, mas é sim mostrando no nosso próprio testemunho, na nossa própria vida. Então, que você possa demonstrar esse Jesus, demonstrar que você é um sacrifício vivo, agradável e santo a Deus. Isso é o seu culto racional. Amém, meus irmãos? Que a paz do Senhor Jesus esteja convosco e que seja esse sacrifício. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz de Jesus.